Amém. Amém. Om. Vamos ler o último capítulo da obra de Júlio Evola, intitulada As maschere e volto del spiritualismo contemporaneo, publicada em 1972 e que tem alguns capítulos de bastante interesse. Concretamente são 10. O primeiro intitula-se O Sobrenatural no Mundo Moderno. O segundo, o Espiritismo e as Procuras Psíquicas. O terceiro, uma crítica da psicanálise. Uma quarta ao capítulo, uma crítica do teosofismo. O quinto, uma crítica da antroposofia. O sexto intitula-se O Neomisticismo de Krishnamurti. Sétimo, um parêntese acerca do cristianismo ou catolicismo esotérico e do tradicionalismo integral. O oitavo tem 3 subtítulos: Primitivismo, Obcecados e Super-Homem. O nono, o satanismo. E o 10º, as correntes iniciáticas e a alta magia. É um trabalho importante deste filósofo, espiritualista e militar que esteve na Primeira Guerra Mundial, tendo ficado gravemente ferido na coluna vertebral em 1944, ficando depois preso a uma cadeira de rodas. No entanto, continuando a escrever e a publicar uma linha próxima da que se considera referente à tradição primordial, à filosofia Perennis, que teve outros escultores como René Guénon, Ananda Coomaraswamy, Fritz Schoen e mais alguns menos conhecidos. Vamos ler, traduzindo rapidamente, as correntes iniciáticas e alta magia. No mundo moderno, para além do espiritualismo, tipo teosofista, antroposófico, neomístico e outros, a tendência para o sobrenatural pôs-se em ação em certas correntes, dotadas de um caráter que se pode dizer iniciático ou mágico. Neste domínio, certamente não se deveriam deixar de manifestar igualmente desvios, sobretudo quando se começou a associar a atitude ocultista, ou seja, o gosto da linguagem obscura, o discurso ex cátedra e ex trípode, ou seja, de cima da cadeira bispal ou arcebispal, e ex trípode, como se fosse uma pitonisa em cima do seu trípode ou uma profeta, acompanhados de uma ostentação com um tom de mistério e de autoridade, dizendo-se coisas apenas fragmentadas ou metades para dar a entender que se sabe, quando na maioria dos casos não se sabe nada e se procura apenas criar diante dos ingênuos a auréola de mestre, possuidor de terríveis arcanos, nunca não bem definidos, certamente. Se é correto admitirmos que não se deve passar certos ensinamentos àqueles que não têm a capacidade de compreender e que terão apenas a capacidade de os alterar, de os naturalizar, esta reserva necessária já adotada nos tempos antigos, nas suas escolas, está longe de ter
ligação com o estilo ocultista, dos quais, infelizmente, não estão isentos certos meios hermetistas franceses. É bom responder à objeção segundo a qual o segredo é necessário, dado o caráter perigoso de certos ensinamentos no aspecto operativo. Mas também se deve dizer que, em tais casos, existe quase sempre uma autoproteção, no sentido que aquele que não possui certos requisitos, certas qualidades, com tais práticas, pouco obterá. Enquanto que aquele que tem em si essa qualificação e que for isso que é bem dirigido, encontrará então capacidade para enfrentar os perigos eventuais. Associar no exame que se segue as tendências mágicas com as tendências iniciáticas poderia parecer arbitrário se nós não explicássemos antes um conceito especial de mágico. Magia pode ter dois aspectos principais. A magia, que é uma ciência experimental, operativa, específica, especial, e uma magia, alta magia, enquanto atitude especial no seio do domínio iniciático. A magia, no seu primeiro sentido, já demos vários aspectos. Trata-se da arte de ativar e dirigir conscientemente certas energias subtis cuja a sede e camutação são do domínio que se encontra por trás da forma. E isto tanto no campo psíquico como na realidade exterior, regida pelas leis da natureza. Esta magia, se é autêntica, conduz para além não só da mediunidade, mas também da metapsiquia velha. Ela permite forçar as portas do invisível, conhecendo todavia as leis deste e a maneira de atrair ou afastar, de escolher ou criar causas e efeitos dos dois domínios aqui especificados, interior e exterior, do que se encontra por trás da forma. Como na antiguidade, também nos nossos dias, em algumas zonas, subsistem tradições e disposições correspondentes. Onde subsistem tradições e disposições correspondentes, a magia, neste sentido restrito, é praticada, mesmo um título de profissão. Mas agora não nos vamos deter para explicar em que é que consiste, segundo termos objetivos e não moralizantes, a diferença que há entre a magia branca, a magia negra e a feitiçaria, ou magia negra ou feitiçaria. Deve-se notar que a presença de magia nas superstições populares ou em populações exóticas ou ditas selvagens não nos deve induzir a julgamentos preconceituosos, unilaterais. Na realidade, cada rito que não se pretende apresentar como uma simples cerimónia simbólica possui uma componente mágica. Já dissemos, no seu lugar oportuno, que sem as pressuposições da magia, a doutrina ritual e sacramental católica pareceria vazia e privada de base. E ocupando-nos dessa doutrina, já indicamos qual é a pressuposição para um rito que opera magicamente. Esta deve ser relembrada a propósito de certos casos
em meios modernos que se começaram a cultivar a magia dita cerimonial. Esta magia cuja uma parte essencial é constituída por formas, signos, estruturas evocatórias. Nós dissemos que, tal como um motor permanece ativo se não está ligado à força motriz, também todo o aparelho mágico não opera por si próprio e requer um poder real do observador, um poder inato ou transmitido. Magia não se improvisa, ressuscitando-as temporariamente graças ao emprego de antigos rituais descobertos em grimórios, em recolhas de fórmulas sacramentais ou exorcistas ou mágicas, ou no fundo das bibliotecas. Passando ao segundo sentido possível da magia, dizemos que essencialmente pode-se definir como uma atitude de espírito. Exprime uma forma de integração hipernormal da personalidade, na qual o elemento viril e ativo se encontra no primeiro plano, razão pela qual, no fundo, não vem particularmente sublinhado nela o que, em geral, pela realização iniciática, se opõe a todas as formas estáticas, panteístas e vagamente espiritualistas. Pois aqui a eliminação do eu, que barra o acesso às forças mais profundas do ser, não provoca um passar descendente, mas ascendente. Existe uma relação entre a magia, estendida neste sentido, e a tradição e iniciação reais dos reis, enquanto distintas daquelas ditas sacerdotais. Esta alta magia conduz, por consequente, à disciplina que na tradição hermética tem o nome de Ars Regia, tendo uma certa relação também com a teologia antiga. Com essa magia que ao longo dos séculos foi especialmente compreendida como magia divina, opondo-se à magia natural e mesmo com a magia celestial. Isto pode servir de orientação geral. A magia pode ser libertada das diversas ideias preconcebidas do aspecto ocultista e do aspecto miraculoso e supersticioso, e da associação com lojas e com pessoas tenebrosas, para ser restituída às suas significações primordiais. Vamos agora examinar alguns ensinamentos de caráter mágico e iniciático que durante a época moderna foram formulados por algumas personalidades. Tendo já falado da componente mágica apresentada, apesar de tudo, nas ideias e práticas de Crowley, nós daremos agora algumas vistas sobre as ideias e opiniões e cosmovisões de Georgi Ivanovich Gurdjieff, de Giuliano Kremerz, pseudónimo de Ciro Farmisano, e do que resulta ou salta dos escritos de Gustavo Mayr-Laring, sem omitir de recolher diversos elementos de um autor do século passado, Eliphas Levi, no qual tudo o que pudesse estar dotado de validade e que nos interessa se encontra coberto por muitas escórias. Vemos aqui, eu vou lá a criticar o mistagogo Eliphas Levi e a criticar também, de certa forma, Crowley. Apesar das suas ideias e práticas, há uma componente mágica em Crowley. Antes de mais, falaremos de Gurdjieff, que faz parte da galeria das personagens enigmáticas que
passaram nos últimos tempos, originário do Cáucaso russo, fez a sua primeira aparição em 1913, após ter estado em relação com mestres orientais depositários de uma antiga sabedoria iniciática. Mais tarde, continuou as suas atividades nos países ocidentais, transmitindo os seus ensinamentos aos discípulos e criando no castelo de Prieuré, perto de Paris, um centro onde instituiu grupos de trabalho que se espalharam a outras nações e morreu em 1949. Só conhecemos os ensinamentos por via indireta e graças a 2 livros de Uspensky, que foi um dos seus discípulos. O seu único volume publicado em inglês, um ano depois da sua morte, sob o título Tudo é Tudo e Cada Coisa, All and Everything, é apenas uma compilação de divagações, por vezes provenientes mais de fábula, um aglomerado confuso do qual é difícil extrair qualquer elemento valioso. O que não impediu um norte-americano, derramar uma soma poderosa para ser autorizado a consultar uma parte do manuscrito original. Como no caso de outras personalidades, faríamos um erro se fizéssemos um julgamento sobre elas só considerando o que elas escreveram, pois é o que elas comunicaram diretamente e a influência que elas exerceram que constitui aqui o essencial. Estou a ter uma afirmação, é também muito importante, porque há muitos críticos literários ou os ditos esotericistas que tentam pronunciar-se sobre as obras ou sobre certos autores e tentam não ligar nada à vida e apenas fixarem-se na obra. Isto induz frequentemente a erros. Há muita gente cujas obras são feitas com outras pessoas ou que não correspondem depois à vivência nem ao verdadeiro conhecimento. Aqui eu pede realmente que as pessoas vejam se de facto há coerência, se há uma vivência real do que é ensinado. O ensinamento de Gurdjieff não diz especialmente quanto aos contactos com o hipersensível, mas tem mais a ver com um desenvolvimento interior possível do ser humano. Encontra-se aqui uma reminiscência, uma influência da teoria búdica do Anahatma, ou seja, que não há o Atman, ou seja, a negação de um verdadeiro eu substancial do homem comum. O Jeff ensinava que o ser humano é só uma máquina, um conjunto de automatismos, e antes de mais é preciso uma pessoa tornar-se consciente disto. Tudo o que uma pessoa faz, pensamentos, sentimentos, hábitos, são efeito de influxo e de impressões exteriores. Passa toda a sua existência numa espécie de sono, ou a dormir no estado acordado. A dormir no estado acordado. Passividade é a sua nota constante, apesar de algumas ou de todas as aparências em contrário. Ninguém está presente a si mesmo. Cada um se identifica com as suas experiências que ele tem e cada um se perde nelas. Isto é importante, esta crítica de Gurdjieff. Ninguém está presente a si mesmo. Entre nós, pessoa que pode ter ouvido falar, mas pouco de Gurdjieff, mas conheceu Crowley, que pode ter falado dele,
há esta noção da inconsciência de muita gente, da necessidade de saber o que é o bem e o mal, de assumir o é a hora, aqui e agora, como era a lema também já do rei Duarte, Dom Duarte. A tradição espiritual portuguesa apela a esta tomada de consciência da nossa dimensão total e espiritual em comunhão e interação com o todo. Continuemos. Como disse Gurdjieff, nós somos constantemente vampirizados, entre aspas, pela paisagem que olhamos, pelo cigarro que se fuma, pelo prazer que se pode tomar de uma mulher ou do homem em relação à mulher, e mesmo pelo sofrimento, pelas atitudes que uma pessoa se compraz e assim por adiante. Por trás de tudo isto não há um ser verdadeiro. Deste modo que eu não existo no seu sentido mais tenso, é o que o discípulo de Gurdjieff deve começar por reconhecer, não teoricamente, mas numa base de experiência direta pessoal. Para além disto, a via indicada é a de se libertar de identificações e de se relembrar, de se lembrar de si enquanto uma dimensão nova a inserir na corrente e nas contingências da própria vida inteira. Há aqui também uma certa reminiscência búdica ou budista, pois na ciência búdica o termo satipana indica precisamente esta consciência presente, ativa e lúcida de si a si mesmo. Satipatthana. Sati. Calma, presença, consciência. Se o budismo fala de despertar, é evidente que esta expressão indica propriamente a condição oposta à do estado de estar a dormir enquanto acordado, associado por Gurdjieff à existência de comum daqueles que não são verdadeiramente seres humanos, mas apenas esboços de seres. O verdadeiro ser humano é aquele que despertou. E para não alongarmos demasiado esta leitura, terminemos aqui com esta mensagem do ensinamento de Gurdjieff, que tem alguma validade, embora parta de um pressuposto incorreto, já que o espírito, o eu interior, mesmo na pessoa muito distraída, existe, só que está como que coberto por uma série de identificações a outros centros de consciência e decisão que são os instintos, as sensações, os pensamentos exteriores, os preceitos morais, os hábitos. Há, pois, aqui um apelo pela autoconsciência a estarmos mais alinhados, mais axializados com nós próprios e qualquer pessoa que assuma uma prática meditativa com regularidade e durante o dia-a-dia ter mais momentos de verticalização, de axialização, de consciência, como está a sua coluna vertebral, como está aberta ou não a sua consciência a uma circularidade energética e vibratória e
entre a sua interioridade e a exterioridade que o rodeia dentro de uma unidade que podemos chamar tanto o campo unificado de energia consciência como também o inconsciente coletivo, para usar a expressão do Jung, ou ainda também o superconsciente, a superconsciência, e que é, de certa forma, uma abertura de nós próprios à dimensão da verdade e da unidade, tão realçada pelos místicos das várias religiões que tiveram, apesar das suas formatações por pretensos livros sagrados, que em muitas partes já são grandes manipulações em relação ao ensinamento que teria sido dado pelo mestre, e que, mesmo nesse caso, cada um deles, seja Buda, seja Maomé, seja Jesus, seja Moisés, seja outros mestres, têm sempre as suas limitações muito grandes, quanto mais tarde recuarmos. Caso de Moisés, em que o Antigo Testamento é uma acumulação de cenas violentíssimas que consubstanciam uma concepção de Deus e de santos e de heróis e de reis completamente errada e violenta, e que criou tanto conflito, já que em grande parte foi assimilado pelo cristianismo e também em parte pelo Islão. Pelo que temos que ter uma autoconsciência muito grande para sair de uma série de enquadramentos ideológicos, dogmáticos, doutrinários, que bloqueiam a expansão da nossa consciência para o mundo arquétipo, para o mundo das ideias, que está tanto dentro de nós como fora de nós, e no qual nós deveríamos ter uma transparência bastante maior, e uma abertura e uma agilidade de comunhão bem assinalada, por exemplo, na carta número 21 do Tarot, a carta que é o mundo, na qual vemos a alma, a mulher, a Shakti, a energia interior do ser humano, que conseguiu atingir essa dança harmoniosa, comungante com o todo, com os vários os 4 elementos, e sendo ela unificada no quinto, como quadrantes ou como formas de referência da sua harmonia no dia a dia e na natureza. Temos então esta capacidade de maior penetração no que nos rodeia, discernirmos toda a quantidade de fantasmas, de pesadelos, de reis nus, de manipuladores, de ladrões, de pretensiosos, de pseudo-ocultistas ou pseudo-mestres, para humildemente irmos diariamente reforçando a nossa consciencialização, a nossa verticalização, a nossa comunhão e depois a ação justa, amorosa, correta conosco e com os ecossistemas, para que cada vez mais temos que ser verdadeiramente ecologistas, pois o planeta
desgovernado e explorado pela classe política e pela classe capitalista, tem e está a destruir cada vez com mais intensidade o planeta, ameaçando fortemente o futuro da humanidade. Há, então, necessidade de estarmos bem conscientes de quem somos, trazemos mais ao de cima tal identidade espiritual, conseguimos abrir mais o olho espiritual, conseguimos comunicar mais telepaticamente, termos mais intuição do que tudo o que nos rodeia e depois agirmos no nosso Swadharma, como diz a valiosa tradição indiana, o seu Dharma, o seu dever, a sua missão, a sua inserção num todo, agir localmente em união global, ou mesmo o mais próximo do total possível de cada um. É claro que a dimensão divina deve também ser indicada, que no mais profundo e como origem e fonte do eu está a divindade e que a ela devemos aspirar e, de certa forma, irmos ajudando-a e ajudando-nos a que ela se manifeste ou esteja mais viva em nós. Possa, então, este espírito, esta consciência, este é a hora, despertar bem na sua alma, nas nossas almas, e podermos agir na verdade e harmonia, na comunhão com a tradição espiritual, seja portuguesa, seja brasileira, seja francesa ou iraniana ou indiana, pois todas estão interligadas não só na filosofia perennes, nesses dados de harmonia e de evolução e de iniciação presentes mais ou menos visivelmente em todas as tradições, mas também na unidade do campo unificado de consciência, energia, informação. Luz e amor para todos, que o Espírito brilhe em nós. Amém. Amém. Om.